Gisele, pode iniciar, tá, por favor? Tá bom. Da agenda cristã, experiências difíceis. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possuir discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência e se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem se a criatura não aprender a arte de desprender-se. Muito destaque é a introdução à queda espetacular se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Grande carga de responsabilidade grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não for se o espírito ainda não se resignou à solidão. Só isso, gente. Quer comentar, Gisele? Aqui ele está falando sobre a questão do poder, né, da fortuna, que às vezes são desafios maiores, né, para as pessoas que ainda não têm um pouco mais de equilíbrio, né, de questão espiritual. Então, ela pode ser, pode, né, ser mais desafiador para a gente. Bem mais, né? Sim. Podemos ir para a prece. Quem gostaria de fazer a prece? Eu posso fazer a prece. Então, por favor. Elevemos nossos pensamentos ao Mestre Jesus, rogando a Deus que nos conduza em mais um estudo do Livro dos Médiuns. Que os textos que aqui serão lidos, que as reflexões que serão proferidas, possam estar sempre alinhados de cada um de nós aos ensinamentos de Allan Kardec, através dos Espíritos amigos, bem como ao Evangelho do Cristo. Abençoa, Senhor, aqueles que necessitam da Tua luz, do Teu conforto, do Teu amparo. Que esses ensinamentos possam não ficar apenas na teoria, mas que possamos exercitar, de fato, cada um desses conteúdos. São muito importantes, não apenas para essa existência, mas para a vida eterna. Que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agora eu passo a palavra para a Regina. A Regina vai nos auxiliar hoje nos estudos. E a palavra é sua, Regina. Fique à vontade. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, tá? O microfone está fechado. É verdade, com o microfone fechado ninguém vai ouvir. Então, boa noite a todos, sempre uma alegria poder colaborar. Nós mandamos aí um PowerPoint com um resumo do capítulo 2, aliás, capítulo 1, da primeira parte, da segunda parte do Livro dos Médiuns, então, da ação dos espíritos sobre a matéria. E aí, para a gente falar desse assunto, Paula, não sei se seria bom colocar o PowerPoint, porque aí quem não leu vai acompanhando a leitura, né?
Perfeito. Você Você pode colocar? consegue compartilhar, Ana? Não, eu estou com o Não, celular. Ana, não, A Regina não, Ana. Ana. Isso. Consegue, Ana? Eu posso tentar, mas eu vou abrir Tá. o WhatsApp aqui. Ele está no grupo. Eu estava convertendo ele nesse momento em PDF, porque tem algumas pessoas que não estavam conseguindo abrir em PowerPoint. Eu já converti, inclusive. Então tenta aí, Paulo. Coloca aí, Paulo. Você, Tá, então põe. por favor. Eu vou demorar muito. Tá. Então, deixa eu abrir para a gente acompanhar tudo, né? Mas, para falar desse assunto, é importante a gente rever aí a questão do espírito, perispírito e corpo físico, né? Então, nós iniciamos buscando, no Livro dos Espíritos, a questão número 79, uma fala da espiritualidade que diz: os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Da mesma forma que os corpos, ou seja, o corpo físico, são a individualização do princípio material. Então, fica claro para nós de assim, espírito são os seres inteligentes que povoam o universo. Agora, quando a gente fala do espírito individualizado, ali nós estamos falando de um ser espiritual, né? Então, eu posso falar dos espíritos de uma forma geral, posso falar do espírito Emmanuel, espírito Ismael, espírito Bezerra de Menezes. Então, ali ele está individualizado, né? E aí ele fala também aqui do perispírito. O perispírito é o princípio intermediário, a substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Então, nós temos espírito, perispírito, corpo físico. Então, o espírito, ele não é matéria. O perispírito já é uma substância semimaterial, um corpo semimaterial. E o corpo físico já é a matéria tangível. E é importante a gente ter isso em mente, uma vez que nós estamos falando da ação dos espíritos sobre a matéria. Então, é importante a gente saber o que é energia, o que é matéria, o que é espírito. E ele continua dizendo: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, a encarnação para nós é o instrumento de progresso, é a oportunidade que a gente tem para experienciar, ou seja, para vivenciar todas as possibilidades, né? Ou seja, todas as vicissitudes, onde a gente vai aprendendo, a gente vai construindo, a gente vai destruindo, vai criando comprometimentos ao longo da existência. Então, a gente encarna, reencarna, volta, e a cada nova existência a gente vai melhorando o nosso aprendizado e a nossa condição como seres espirituais que somos. Então, ora a gente reencarna como homem, ora como mulher, ora rico, ora pobre, ora bonito, ora não bonito, e assim a gente vai passando por todas as experiências, fazendo esse aprendizado. Na sequência, nós trouxemos aqui a definição de matéria. Então, se a gente parar para pensar, nós temos um universo. O universo nós temos como trindade universal Deus, o Espírito e a matéria. A matéria, aqui a gente considera, digamos assim, o fluido cósmico universal como sendo a matéria elementar primitiva, ou seja, a matéria antes dela passar por qualquer alteração,
porque à medida que ela vai se transformando, ela vai dando origem a tudo o que existe no universo. Então, aqui nós pegamos o comentário da questão 22A de O Livro dos Espíritos, que diz: matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Aqui, nesse momento, ele está falando da matéria física para nós, né? O que é a matéria tangível. Toda matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico universal, ou seja, na matéria cósmica primitiva ou matéria elementar primitiva. Então, a gente imagina um oceano, ele está cheio de água, mas ele tem uma série de formas de vida. Então, o grande oceano para nós seria o universo. E a água que está no oceano, digamos assim, por comparação, para nós aqui é o fluido cósmico universal. Então, o universo cheio do fluido cósmico universal, todas as formas existentes estão ali mergulhadas nesse fluido, inclusive os oceanos, né? Na essência, toda matéria é energia tornada visível. Então, a evolução em dois mundos, o item cocriação em plano menor. Então, é importante a gente rever esses pontos antes da gente entrar realmente no assunto. Então, até aqui tudo bem? Alguma colocação aí, os físicos, os entendidos aí de física? Então, vamos continuar. Pode passar, Paulo. Aí nós buscamos aqui o item 22. Então, esse capítulo ele vai para nós do item 52, quer dizer, ao item 59. Então, ele começa dizendo o seguinte: partindo do princípio de que após a morte do corpo físico, os espíritos vivem entre nós, ou seja, eles continuam vivos e entre nós, ainda que invisíveis, já que se encontram em outra dimensão da matéria, é natural que queiram se comunicar com os encarnados. Então, para nós aqui, muitas pessoas não acreditam na reencarnação, não acreditam na imortalidade da alma, não acreditam na possibilidade da comunicação. Mas a partir do momento que, na condição de espíritas, a gente sabe de tudo isso, a gente sabe também que existe a possibilidade da comunicação entre encarnados e desencarnados. E ele fecha aí dizendo o seguinte, que a questão, na realidade, é ter uma explicação fundamentada na lógica que esclareça como é que os espíritos se comunicam. Que tipo de comunicação é essa? E aí a gente volta lá para o início da codificação, quando Kardec iniciou suas pesquisas e começou a visitar as reuniões, e não vamos entrar em detalhes, porque é assunto do Paulo na semana que vem, né? Então, vamos deixar para que ele fale sobre essa parte, mas foi dessa forma que Kardec iniciou, ao assistir aquela reunião e perceber o que se passava, ele conclui que uma mesa não tem cérebro, logo, ela não pensa e ela não toma decisão. Então, era necessário que houvesse, fora daquele objeto, um outro instrumento que comandasse, ou seja, um ser inteligente que comandasse aquele processo. Então, vamos lá, na sequência. Lembrando que o espírito, a maior dificuldade para a gente entender o espírito é que a gente conhece o nosso corpo físico, sabe a forma que ele tem, mas e o mundo espiritual, como é que é?
Quando a gente assiste aquela novela que passou na Globo, chamada Viagem, a gente observa o seguinte, ali na viagem, no plano espiritual, não tem casa. Os espíritos moram naquele grande gramado, sobem nas árvores, aí tem lá o Vale do Suicida, o pessoal enterrado quase ali naquele lamaçal, né? E aí a gente percebe que as pessoas ficam tentando imaginar o que é o espírito, como ele é, o que acontece com o espírito depois da desencarnação, como é a vida no mundo espiritual, mas para nós que estamos na casa espírita, que já estudamos isso, que participamos de reuniões mediúnicas, que observamos a situação dos espíritos quando eles se manifestam, nós não temos nenhuma dúvida em relação a esse assunto. Então, ele continua dizendo, o espírito encarnado no corpo constitui a alma. Então, é importante a gente lembrar, nós não temos um espírito, nós somos um espírito. O que nós temos é um perispírito, que é um corpo espiritual, e temos também um corpo físico, mas nós somos espíritos, ora fora da matéria, ora encarnados, ou seja, na matéria física. Quando o deixa, quer dizer, quando o espírito deixa esse corpo por ocasião da morte, ele não sai despido de todo e qualquer envoltório. Ou seja, o que morre é o corpo, o espírito sobrevive. Mas e o perispírito? O perispírito é o corpo espiritual, é a vestimenta do espírito. Então, ele também, nesse momento, ele não morre, ele acompanha o espírito. E nós vamos verificar que, seja qual for o grau evolutivo do espírito, ele estará sempre revestido pelo seu perispírito. André Luiz, quando ele lança o primeiro livro, Nosso Lar, nós vamos verificar que existe uma passagem, quando ele começa a trabalhar junto com a Narcisa nas câmaras de compensação lá, câmara fugiu. André Luiz, ele tem um dia em que ele trabalha muito, está muito cansado, e Narcisa sugere que ele se utilize de um dos quartos para descansar um pouco. E ele deita, e de repente ele se vê fora do corpo e vai ao encontro da mãe dele. Ele reencontra a mãe num outro plano, porque ela é bem mais evoluída do que ele, ela já está num plano mais evoluído, mas ela vem até o local onde a evolução dele permite alcançar, e ali ela se encontra com André Luiz. E ele relata, naquele momento, que ao mesmo tempo em que ele se via no corpo, ele tinha liberdade de movimentos, liberdade de raciocínio, mas ele sabia que o corpo dele estava lá naquele quarto onde Narcisa tinha sugerido que ele descansasse. Então, aí, André Luiz dá a primeira dica de que nós temos, além do perispírito, uma outra camada, ou seja, um outro corpo espiritual. E quando ele chega no livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo do Evolução em Dois Mundos, ele fala do corpo mental. Então, ele nomina esse corpo que ele citou lá no livro Nosso Lar. Então, nós somos espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Então, nós vamos verificar que Kardec colocou espírito, perispírito e corpo físico para facilitar
o nosso entendimento. Mas entre o espírito e o perispírito, nós temos uma camada mais delicada, mais sutil, que essa camada é aquela que, em qualquer situação, ela estará sempre revestindo o perispírito. E entre o perispírito e o corpo físico, nós temos uma camada que é mais densa que o perispírito e menos densa que o corpo físico, porque ela não é tangível. Ela é, na realidade, um filtro, aquele filtro onde tudo vai passar por ele. Ou seja, e é também o depósito da nossa energia vital. Esse corpo, ele se decompõe em torno de 42 dias após o nosso desencarne, não é? Então, fica o tempo para que a espiritualidade retire aquela energia que não foi utilizada para fazer uso em atividades necessárias, e aí esse corpo acaba de se decompor. Então, nós temos, na realidade, espírito, corpo mental, perispírito, corpo físico, aliás, duplo etérico ou duplo etéreo e corpo físico. E ele fecha aí dizendo: todos nos dizem que conservam a forma humana. E, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Então, a gente sabe, pela própria literatura, por tudo aquilo que a gente vai estudando, que quando o espírito desencarna, voltando para a espiritualidade, ele conserva a forma da última existência que ele viveu na matéria física. Isso corriqueiramente. Agora, para aqueles espíritos já mais esclarecidos, eles têm a opção de escolha, porque eles podem optar pela aparência de um corpo, ou seja, de uma forma, de uma existência que foi mais marcante para eles. Mas no normal é conservar a aparência da última existência. Agora, mesmo esses espíritos, quando eles optam por uma outra aparência, se eles tiverem que se manifestar para uma pessoa que não o conheceram nessa aparência, eles vão assumir aquela forma que eles foram conhecidos. Senão, ninguém vai reconhecer, não é? Então, continuando. No instante em que acabem de deixar a vida, acham-se em estado de perturbação. Isso também é muito claro na literatura espírita. À medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo que o espírito, quando encerra a sua tarefa aqui na Terra, ou quando o corpo físico não tem mais condições de habitabilidade e expulsa o espírito, ele passa por aquela fase de perturbação, que pode ser muito rápida para uns ou pode demorar um pouco mais para outros. Tudo se lhe apresenta confuso em torno, ou seja, a pessoa abre o olho, onde estou, que se sucede, né? Agora, tem aqueles que já desencarnam de pé, né? Já chegam do outro lado, já pela condição evolutiva, pelo esclarecimento, e nós vamos ver daqui a pouco duas situações que clareiam bem esse assunto. Vê imperfeito ou mutilado, conforme o gênero de morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem e se sentem vivos. Então, assim, para a gente não dá nem para imaginar, e não dá para imaginar, só na hora que acontecer é que a gente vai saber qual é a nossa reação, como é que nós vamos nos portar e nos comportar diante de uma situação dessa, né? Desencarnei, e agora o que eu faço, né? Então, continuando, Paulo, para a gente fechar essa partezinha aqui, alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence, e não compreendem
como podem estar separados deles. Imaginemos assim, nós que pelo menos temos a oportunidade de estudar, dá para a gente ter uma leve ideia, mas aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação, não acreditam na imortalidade da alma, e a gente vê muito nas reuniões mediúnicas espíritos que desencarnam e não sabem que desencarnaram, e muitas vezes eles acham que estão passando por um processo de loucura, porque eles vão em casa, veem os familiares, encontram amigos, vão no ambiente de trabalho, tentam falar com as pessoas, e as pessoas não percebem, não sentem a presença deles, então eles começam a entrar num conflito muito grande, achando que estão ficando loucos, porque não sabem o que está acontecendo. Então, continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer. E esta visão, em alguns, produz, durante certo tempo, singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Então, eles acham que estão vivos e, na realidade, estão, porque o espírito, ele é imortal. O que morre é o corpo físico, é a matéria física. O espírito permanece. Falta-lhes experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. E aí nós vamos verificar que André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele apresenta duas situações, dois casos bastante interessantes, que nós colocamos aí no capítulo 18 e no capítulo 19. E são dois casos de desencarnação. A desencarnação do Cavalcante e a desencarnação da Adelaide. Mas o mais interessante desse capítulo é que a gente verifica o seguinte: a diferença de atitude entre essas duas pessoas. Porque o Cavalcante, ele ainda está numa situação um pouco mais delicada, e que ele tem um apego muito grande à matéria, então ele não quer desencarnar, ele quer continuar encarnado, principalmente pelo fato de que ele é separado conjugalmente e ele quer se reconciliar com a ex-esposa antes de desencarnar. Ele já está numa situação muito delicada, onde o corpo dele basicamente já está quase entrando em putrefação, mas o apego dele à matéria física é tão grande que ele não se liberta. E aí é preciso que a espiritualidade utilize o recurso de quê? De localizar a esposa dele, que já estava desencarnada, também num estado deplorável, e ela se separou dele e se casou com uma outra pessoa. Mas ele, Cavalcante, continuou apaixonado e amando e querendo se reconciliar com a esposa. Então, ela é trazida momentaneamente, ele entra no estado de felicidade muito grande quando ele vê a esposa, e aí ela pede perdão pelo que ela fez, e ele age de uma forma assim, muito bonita, que ele disse que não tem nada que perdoar, que ele está muito feliz com a presença dela, mas ela fica ali muito rapidamente e é novamente retirada pela espiritualidade, porque foi um recurso apenas para cortar aquela vinculação energética da mente dele, para que a espiritualidade conseguisse agir no processo do rompimento dos laços e no processo da desencarnação dele. Então, um capítulo, gente, que vale a pena a gente ler detalhadamente, para a gente verificar como é que funciona e, principalmente, aquelas questões que a gente vai deixando mal resolvida ao longo da vida e que a gente sabe que vai chegar um momento em que nós vamos ter que parar e refazer esses laços, né? E na sequência,
ele relata a história de Adelaide. Adelaide, ela era dirigente de uma instituição, um abrigo, e ela era uma pessoa muito querida. Mas já numa idade bastante avançada, e a tarefa dela já estava completamente concluída na matéria física, mas, ao longo dos anos, o trabalho que ela foi realizando fez com que ela se apegasse à instituição, se apegasse aos funcionários, se apegasse a tudo. Então, ela é uma pessoa que tem um esclarecimento muito grande, mas, mesmo tendo esse esclarecimento, quando vai se aproximando a hora da gente largar o osso, a gente diz assim, mas eu vou sentir falta de todo mundo. E quando a espiritualidade que está assistindo o processo da desencarnação dela, vem para verificar a situação, eles observam que o ambiente onde ela morava, o quarto onde ela dormia, tinha uma atmosfera muito pesada. Ela estava praticamente desencarnada. Passava por crises terríveis, ora ela melhorava, ora ela piorava, e aí a espiritualidade verifica que aquela energia, aquela atmosfera do ambiente onde ela estava dormindo, onde ela estava morando, que era no abrigo, aquilo ali era muito pesado e era o quê? Era a energia de retenção. Olha que coisa séria. Isso é muito grave para todos nós. O apego que nós temos aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, que às vezes estão lá com 90, 95, 98 anos, e nós estamos retendo aquelas pessoas. Que já poderiam se libertar, de assim, está só esperando a velhinha pagar para seguir adiante, mas o nosso apego não permite que esses companheiros se desliguem do corpo físico. Então, já nós vamos responder aí a Nilma, né? Então, eles vêm para fazer um trabalho e eles recorrem a Zenóbia, que era a dirigente espiritual, e ela reúne todo aquele grupo, tanto de espíritos encarnados como desencarnados, e faz uma reunião no mundo espiritual para pedir, para interceder junto àqueles companheiros, para que eles se desliguem da Adelaide, porque a Adelaide já tinha cumprido a tarefa dela. A Adelaide precisava seguir adiante. Ela era tão esclarecida que, na realidade, ela não precisava da assistência da equipe espiritual na condução do processo desencarnatório. Quer dizer, no desligamento dos pontos que ligam corpo físico e perispírito. Ela mesma dava conta de fazer isso. Só o ponto final é que precisava da espiritualidade para romper com aquele ponto final. Mas ela não estava dando conta, graças à mente dela, ao apego que ela estava desenvolvendo, o medo ali da desencarnação, e a retenção por parte dos funcionários, dos trabalhadores com quem ela conviveu durante os últimos 70 anos, mais ou menos. Então, a gente vê que não é uma situação tão simples e que, por mais que a gente diga que não, é uma situação muito complicada. Então, dizer assim, às vezes a gente fica na direção de uma casa espírita, de uma instituição espírita, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a gente vai achando que
nós somos donos de tudo aquilo. Que as pessoas estão ali apegadas a nós e que outras pessoas não são capazes de fazer aquele serviço que a gente faz. Então, tudo isso acaba influenciando no processo desencarnatório. Então, tudo isso, gente, que nós estamos falando, é a ação dos espíritos sobre a matéria. Então, como ele diz aqui, falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. Fato é que depois dessa reunião, que foi feita pela Zenóbia, todo mundo voltou para o corpo, já com um estado mental diferenciado, e Adelaide teve a oportunidade de ir se trabalhando, ainda deram alguns dias, até que os laços se rompessem e ela realmente fosse libertada e surgisse no plano espiritual de uma forma totalmente diferente daquela que ela estava na matéria física. Então, é o capítulo 18 e o capítulo 19 do livro Obreiros da Vida Eterna que mostram tudo isso para a gente. Aliás, esse livro ele fala só sobre desencarnação, né? E ainda temos aqui a Ivone Pereira, no livro Devassando o Invisível, onde nós temos aqui o capítulo 2, que é muito importante para esse tema, ação dos espíritos sobre a matéria. Então, aqui ele fala sobre o traje dos espíritos, como é que os espíritos se trajam na espiritualidade, né? Que a gente acha de assim, todo mundo usa aquele batão branco, né? Aquela bata branca, comprida até o pé, e não tem roupas diferenciadas. Então, eles mostram que assim, essa vestimenta ela é construída pelo nosso pensamento. Isso aí vai ser falado detalhadamente na aula, o Laboratório do Mundo Invisível. Nós vamos verificar como é que funciona a construção dessas vestimentas. Mas mostra espíritos que, às vezes, se conservam no plano espiritual com roupas que eles utilizavam do lado de cá. Às vezes, você tem uma roupa que você gosta muito, né? E você, quando quer aparecer com uma pessoa, diz assim, eu vou aparecer com aquela roupa que ela vai me reconhecer mais fácil, né? Ou então, você conserva, que é o caso relatado aqui pela Ivone Pereira, que ela mostra o caso de um senhor que se manifesta, e quando ele apareceu, diz assim, com a roupa toda suja de terra. E, na realidade, essa terra, ele estava vestindo um terno bem usado, uma camisa branca, azul marinho, uma camisa branca também muito surradinha, a roupa estava assim suja, porque na realidade ele estava com a vestimenta que ele havia sido sepultado. Então a gente vai verificando como é que essas questões funcionam, que ninguém se apresenta sem roupa na espiritualidade. Aí fala também de Joana d'Arc, quando ela via São Miguel, como é que ela via São Miguel, se São Miguel, como anjo, se apresentava para ela desnudo ou com vestimenta, e aí ela pergunta, ela diz, você acha que Deus não tem condições de vesti-los? Né? Então, são todas essas informações para nós, elas estão na literatura espírita. Agora, é preciso que a gente leia, é preciso que a gente estude, para a gente entender como é que funciona. Continuando, Paulo. Passado esse primeiro momento, que é o momento da perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável, de que se despiram e de que não guardam saudades. A mesma coisa, de assim, a gente, ao longo de uma existência, nós temos várias vestimentas. Tem aquelas que a gente gosta mais e tem aquelas que
com o passar do tempo, a gente nem lembra que a gente teve ou que a gente usou, a não ser quando a gente vê uma fotografia e a gente percebe aquela roupa, olha, me lembro dessa camisa, me lembro dessa blusa, dessa calça. Então, esses espíritos sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho quando vivos, ou seja, quando encarnados. Quando estamos encarnados, diariamente, ao deitar para dormir, nós exercitamos o estado de emancipação da alma, ou seja, nós saímos do corpo físico, porque o nosso corpo precisa de refazimento energético, de repouso, mas o espírito não. Então, o espírito se desdobra e vai em busca dos seus interesses, vai conforme o seu pensamento e os seus interesses. Então, gente, não mais experimento as dores físicas, e quantas vezes a gente percebe irmãos que estão no estado deplorável, com dores gravíssimas, às vezes tomando a dosagem máxima de morfina, e quando desencarnam, dizem assim, com o passar do tempo, porque isso não é instantâneo, às vezes esses companheiros permanecem durante longo tempo ainda em tratamento, até irem trabalhando principalmente a questão mental, para perceberem que essas dores já não existem mais, elas fazem parte do passado, né? Então, vamos lá, continuando. Tá, antes da gente chegar nesse ponto, vamos aqui. Até agora, alguém gostaria de falar alguma coisa, de colaborar, de complementar? Cleo? Quando a gente ouve em salas mediúnicas pessoas dizer que tá sentindo dores, que está queimando, que está sem a perna, que, sei lá, está com correntes amarradas, esse estado daí que é o que você está falando, que ainda precisa de tratamento, né? Ou seja, a psique do espírito ainda acha que está sofrendo aquilo, e isso tem tempo de durar, depende do quê? Para que o espírito possa perceber isso, se tem na literatura essa informação. Cleo, na realidade, diz assim, as dores, elas são do corpo físico. Mas mentalmente, aquele espírito, ele continua sentindo aquelas dores. Nós não podemos dizer assim, não, meu irmão, essa dor não existe. Isso faz parte do passado. A primeira coisa que nós temos que fazer é acolher a necessidade do outro, acolher a dor do outro. E depois, com o passar do tempo, nós vamos mostrando a esse espírito que aquela dor já foi tratada, que ele já foi acolhido, que ele já foi atendido e que aquelas dores já não existem mais. Mas ele acaba concluindo isso por vontade própria. Então, assim, depende muito do espírito. Tem espíritos que aceitam facilmente essas informações. Porque, na realidade, nenhum espírito é jogado dentro de uma sala mediúnica sem ele ter passado por um tratamento antes. Então, todos eles já foram acolhidos. Todos eles já foram identificados nas suas necessidades. Todos eles já foram tratados. Mas, emocionalmente, eles continuam presos àquela situação. Então, emocionalmente, você precisa trabalhar para retirá-los daquela situação, daquela dor. Então, o nosso papel não é resolver o problema de ninguém, é despertar esses irmãos para que eles aceitem as orientações que estão recebendo.
Então, cada caso é um caso. Existem espíritos que facilmente conseguem assimilar aquilo que está sendo dito para eles. Existem outros que dizem assim, que eles têm tanto medo de morrer, que se você falar que ele desencarnou, ele morre novamente. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com essas informações dentro da sala mediúnica. Existem algumas literaturas que dizem que você precisa esclarecer o espírito, mas depende da situação. Nós precisamos, sim, acolher aquele companheiro, não negar a dor dele, não dizer que ele não está sentindo dor, mas dizer assim, olha, você está com dor, os médicos já estão aqui, já estão providenciando todos os recursos que você precisa, você já vai melhorar, comece a perceber que você já está com um ânimo melhor, já está mais fortalecido, e aos poucos esses espíritos vão saindo daqueles quadros, né? Mas nunca dizer, isso não existe, você não está sentindo dor, porque aí nós estamos negando o que ele está falando, né? Então, você pega uma criança e a criança está vendo que a cadeira é azul, e você está dizendo para ela que essa cadeira azul não existe. A cadeira é amarela. E aí, como é que fica a cabeça dessa criança? Então, com o espírito, é a mesma coisa. Não vamos negar, vamos acolher e esclarecer. Cléo, era isso ou tem mais alguma coisa dessa fala? Isso mesmo, obrigada. Nada, Anaísa. É muito importante, Regina, essa sua colocação, porque a gente pode comparar até com situações que a gente vivencia com pessoas encarnadas, né? Que Sim. passam por algum sofrimento que a gente não consegue alcançar, e até uma ansiedade que a gente fala, meu Deus, por que aquilo? Para a gente, não existe uma dor, mas a dor para ele é real. E da mesma forma, o desencarnado, né? Às vezes, a dor, o espírito não sente dor. O corpo é quem sente dor, né? E que transmite essa dor. Mas para ele continua com aquela impressão. E quem é médium acaba sentindo também essas impressões dessas dores dele. E é uma dor real. E a gente não pode minimizar isso. Então, realmente, como a Regina bem colocou, a gente tem que ter muito cuidado no acolhimento para saber a hora certa, né, de revelar determinadas informações. Se é que precisa ser revelado, né? Exato. Às vezes vai levar muito tempo para ser revelado. Regina, a Nilma perguntou a respeito do caso que você estava contando. Ela pergunta se então as energias eram emanadas dela mesma. Desculpa, as energias eram emanadas dela mesma. Do Cavalcante ou da Adelaide? Da Adelaide. Eu pensei que era da Adelaide, mas eu não sei. É isso mesmo, Nilma? Eu entendi que era da Adelaide. Que Adelaide era um espírito já esclarecido. Então, diz assim, as energias que estavam no ambiente, as energias de retenção, eram das pessoas com quem ela convivia na instituição, dos funcionários, dos voluntários, das pessoas que conheciam ela, que gostavam e que não queriam que ela desencarnasse. Então, eram essas pessoas, o apego dessas pessoas é que estava retendo a Adelaide e impedindo que ela desencarnasse. E aí, a partir do momento que ela passou a conviver naquele ambiente com aquela energia pesada, ela acabou baixando a guarda, né? E deixando que entrasse ali o sentimento também de dizer assim, poxa, eu podia ficar um pouco mais, né? Mas, quando ela foi levada à espiritualidade, e a Zenóbia conversou com ela e falou da necessidade dela encerrar a tarefa e seguir adiante, e mostrou, inclusive,
o trabalho que estava sendo desenvolvido lá na Casa Transitória Fabiano de Cristo, no mundo espiritual, o belíssimo trabalho que estava sendo feito, ela percebeu que ela tinha oportunidade de continuar fazendo outras tarefas no mundo espiritual e não precisava permanecer apegada à matéria física como ela estava, né? Então, a energia ali era da comunidade com quem ela convivia. Fala, Cleo. Eu tenho mais uma pergunta que faz muito sentido quando você fala que a gente precisa ter o cuidado de até tentar manter contato com esses irmãos em determinados locais. Porque, assim, você e a Ana, né, falou aí sobre a questão das energias, né? E você imprime até aquele sentimento que o desencarnado está sentindo. Agora, Sim. pense, se o sofrimento ele é muito, mas muito sofrimento, imagine um médium fora de um ambiente não controlado, como seria esse tipo de atendimento a um desencarnado desse? Fala assim, já aconteceu algum episódio, né, que vocês saibam, que eu nunca vi, né, mas que vocês saibam que houve esse tipo de incorporação de um médium fora de um ambiente controlado e ele já chegou a passar mal por isso? Eu falo porque, assim, numa casa espírita, numa sala mediúnica, você tem ali um amparo da espiritualidade que está cuidando daqueles trabalhos e tenta até amenizar e cuidar do médium. E é por isso que tem ali os passistas, tem ali o dialogador, tem ali toda uma preparação para poder ter esse cuidado com quem você vai se comunicar. Aí eu falo porque às vezes pode até acontecer num ambiente que não seja numa casa espírita, você vê uma pessoa dando passividade e você tenta ali, né, querer até conversar com aquele irmão ou fazer alguma coisa ou algum atendimento. E nesse caso, a dor dele é tão grande que você, sendo médium, termina imprimindo, né, aquele sentimento dele, né? E aí ele pode passar mal. Já aconteceu casos desses ou não? Ou isso é só, ou sempre vai ter, o médium nunca vai absorver totalmente esse tipo de... Eu falo também por conta de Chico, né? Ele foi fazer a visita lá na casa e disse, se acontecer alguma coisa, taca-lhe evangelho. Ou seja, até ele tinha medo, vamos dizer assim, medo não, né? Receio de que algo maior pudesse acontecer. Cleo, é muito interessante essa colocação, porque não é só esse risco. Quando a gente fala que a reunião mediúnica deve acontecer na casa espírita, por quê? Porque a casa espírita é um local, como você disse, protegido, devidamente preparado. Não entram espíritos aleatórios. Todos os espíritos que entram na casa espírita para participar de uma reunião mediúnica, eles foram antes localizados, identificados, devidamente preparados, e foi permitida a entrada deles naquela reunião para aquele trabalho. Ali nós temos pelo menos três barreiras fluídicas de isolamento daquele ambiente. Uma barreira em torno do prédio onde fica a casa espírita. Uma outra barreira fluídica em torno da sala mediúnica, isolando a sala mediúnica de qualquer tipo de interferência. E uma terceira barreira em volta do grupo mediúnico, isolando o grupo mediúnico. Além disso, nós não estamos trabalhando sozinhos, nós estamos trabalhando em equipe de mais ou menos 14, 15 pessoas. Então, pessoas que estudaram, que se prepararam, que sabem o que estão fazendo, amparadas pela equipe espiritual que está dirigindo o trabalho. Temos uma equipe de sustentação que está em prece, vibrando, fazendo o apoio, fazendo a sustentação daquele trabalho. Temos todos os equipamentos que a espiritualidade traz, coloca ali dentro daquele ambiente para ser utilizado conforme a necessidade de cada espírito comunicante. Nós temos isso fora da casa espírita? Diga assim, eu posso dizer que dentro do meu lar eu tenho um ambiente totalmente equilibrado, devidamente isolado, com esses equipamentos que vão me dar
suporte e sustentação para que eu faça um determinado atendimento mediúnico dentro do meu lar, sem nenhum risco. Por mais que eu considere, eu moro sozinha, meu ambiente familiar é mais ou menos tranquilo. Agora, se acontece uma reunião mediúnica, vai depender do médium. Se o médium é um médium devidamente educado, equilibrado e que banca determinadas comunicações, até poderia acontecer. Mas se a gente pega um médium desavisado, ou um médium que não tem filtro nas comunicações, o risco é muito grande. Nós vamos ter um dialogador devidamente preparado para fazer esse acolhimento, esse diálogo? O que é que vai acontecer nesse momento? É uma situação muito séria que a gente tem que pensar com cuidado. Então, não é que a gente seja contra fazer reunião mediúnica no lar, não é que a gente seja contra fazer comunicações, manifestações na hora do evangelho no lar. A doutrina espírita não recomenda isso. Exatamente porque dentro dos nossos lares a realidade é outra. Às vezes nós não estamos numa família que a família seja toda espírita e que realmente vivencie a doutrina como ela é, e não conforme a conveniência. Porque às vezes nós somos espíritas, mas a doutrina se aplica conforme a nossa conveniência. E aí, às vezes, a gente entra em determinadas furadas. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado com essa questão. Então, vamos fazer a reunião mediúnica na casa espírita, vamos fazer os atendimentos na casa espírita. Fora da casa espírita, eu utilizo a prece. Eu posso sentir a presença do espírito, perceber a situação dele, entrar em prece, pedir à espiritualidade o acolhimento daquele companheiro, o encaminhamento e a assistência que ele necessite. Mas não vou me aventurar a sozinha dentro de casa fazer um atendimento desse, né? O risco pode ser grande. Então, vamos tomar cuidado. Aí você diz assim, mas você é espírita ou não é? Espírita nós somos, mas precisamos utilizar o bom senso antes de tudo. Aqui em casa, Regina, o nosso cachorro identificou um espírito. E por que eu digo que ele identificou um espírito, né? Porque ele tem percepção. E aí ele estava latindo, né? Não é pro nada, ele estava olhando para um determinado local e estava andando de costa com medo, coisa que ele não faz. E ele também não late assim. E aí eu fui, né, dizendo para ele que não era nada, não sei o quê, fui tentando levar ele e ele dando de ré, queria sair de perto. Então foi o que eu fiz, eu peguei o evangelho, sentei na mesa, ele veio, sentou, botou a patinha dele, e aí eu abri uma mensagem do evangelho, fiz uma prece e pedi à espiritualidade que pudesse encaminhar esse irmão. E logo depois o cachorro estava brincando, nem parecia que estava ali, né? E claro que a gente sabe que todo lugar tem espírito, né? Mas são coisas assim que a gente precisa estar atento para poder saber até o que fazer, né? Numa hora dessa, né? A gente, às vezes a gente vai se deparar na rua com uma pessoa que pode estar assim mediunizada. A gente vai se deparar num grupo de estudo, como já aconteceu comigo, a pessoa, né, ali querer dar uma comunicação, né? Então, assim, a gente tem que, nesse momento, saber o que fazer, né? No meu caso, eu simplesmente, né, chamo o nome da pessoa, tento trazer a pessoa, porque o corpo é dela, né? E peço que ao irmão que ali não é hora nem local para se manifestar. Só que aí eu já fui questionada. E quanto ao acolhimento desse irmão que queria se comunicar, né? A espiritualidade acolhe. A espiritualidade acolhe, né? Ou seja, vamos lembrar que nós somos donos absolutos da nossa vontade. A comunicação para acontecer
Está lá no livro Mecanismo da Mediunidade, quando fala do circuito mediúnico. O espírito emite uma vontade de apelo, ou seja, uma solicitação para se manifestar. E o médium se predispõe a aceitar aquela comunicação respondendo afirmativamente, ou seja, se predispondo para aquela comunicação. Essa é a vontade de resposta. Aí você fecha o circuito. Quando você fecha o circuito, o médium está pronto para a comunicação. Mas se ele está fora da casa espírita, num local que não é possível aquilo acontecer, ele não fecha o circuito. Ele entra em prece, pede ajuda da espiritualidade, acolhendo, encaminhando, levando para a casa espírita, onde ele possa ser devidamente atendido, mas ele não vai aceitar aquela comunicação. Isso acontece de assim, mas eu não tenho controle. Então, meu amigo, procure a fila da desobsessão. Passe pelo atendimento fraterno e faça um tratamento espiritual. Porque o médium que não tem controle, ele está com a mediunidade em desequilíbrio. Porque se ele for um médium desenvolvido, educado, ele tem controle das comunicações. Não basta a gente ter mediunidade desenvolvida, é preciso saber o que fazer com essa mediunidade. Quando, como, onde utilizar. E não sair, eu não posso perder a oportunidade de incorporar. Passa pelo atendimento fraterno e vai fazer um tratamentinho. Obrigado, Regina. Imagina. Tem mais aqui, é a Ana Ilza, ou esqueceu de baixar a mão? Não, eu ia comentar, mas era anteriormente uma situação que eu vivi, não sei se realmente é fato, mas a sensação foi muito forte, né? Quando minha mãe estava perto de desencarnar, eu tive a sensação que ela estava prolongando os dias dela, porque até os médicos estavam falando que a maioria dos casos baixava rápido a saturação e desencarnava, não entendia por que ela ainda estava ali. E aí eu fui conversando com meus irmãos que achavam que a gente estava, que eles, né? Eu falei, que eles que estavam prendendo ela. E aí, de repente, veio um pensamento assim, como se fosse uma voz mesmo, dizendo, você diz que são seus irmãos que estão prendendo sua mãe, mas você também está. E aí, quando falou aquilo, aí eu percebi. Quando disseram que ela realmente não ia ter jeito, a sensação foi realmente eu gritar pedindo para ela ficar. Então, é um apego mesmo que a gente tem, e às vezes a gente contribui com isso, né? Prejudica até. Na realidade, de assim, nós somos espíritas, mas nós gostamos dos nossos entes queridos, mas precisamos trabalhar o desapego para o nosso próprio bem e dos nossos entes queridos. Relendo Missionários da Luz, vamos verificar a quantidade de casos que André Luiz cita ali, de espíritos familiares desencarnados que continuam compartilhando do nosso dia a dia. Sentam no nosso sofá, assistem televisão com a gente, sentam na nossa mesa, se alimentam da nossa refeição, fazem uso da nossa refeição. Então, eles apenas morreram, mas continuam do lado de cá. Para isso, por mais que a gente goste, e gostando desses entes queridos, é que nós precisamos libertá-los, fazer prece e pedir a Deus que os encaminhe, que eles deem continuidade à trajetória evolutiva deles, que eles se preparem para nos acolher quando chegar o nosso momento, e não reter aqui em casa. Então, gente, oi. O Rodrigo comentou também aqui no chat a respeito dessas sensações, e ele até colocou que o capítulo Passatempo do livro Céu e Inferno, também traz abordagens interessantes sobre esse debate da sensação que os espíritos sentem e apresentam, por exemplo, numa reunião mediúnica. Exatamente, tanto na reunião mediúnica como fora dela, né?
Então, vamos lá. Aí, os espíritos dizem no item Regina, 54. tinha uma outra pessoa aí também, com a mão Pois é, levantada. mas não está mais aparecendo aqui nenhuma mãozinha levantada. Ah, deve ter. Vamos avançar e daqui a pouco a gente abre de novo. Então, há no homem 3 componentes, que nós já até falamos aqui. A alma ou espírito, que é o princípio inteligente, que tem sua sede o senso moral. Ou seja, o senso moral e a inteligência estão no espírito. São atributos do espírito. O corpo, que é o corpo material, que é o invólucro grosseiro material de que ele se revestiu temporariamente para a vida na matéria física, em cumprimento de certos desígnios providenciais. Ele precisa daquele corpo para poder agir sobre a matéria durante a encarnação. O perispírito, que é o envoltório fluídico semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, fechando aí essa parte, continuando, Paulo. E aí ele vai falar da morte. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. Ou seja, quando o corpo não sustenta mais aquele espírito, não tem mais condições de habitar, ele expulsa o espírito. Então, o que gera a partida do espírito é a falência do corpo, né? Então, o outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com um envoltório, ou seja, o perispírito acompanha o espírito, se desliga do corpo e acompanha o espírito. Este último, ainda fluídico, etérico, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, ele é semimaterial. Embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Na realidade, aqui ele está falando, esse último é o espírito, porque o espírito ele não é matéria, mas exatamente o que ele é, até o momento a gente não tem como dizer. É energia, é alguma outra forma de matéria desconhecida até o momento, o que é, não é? Então, continuando, esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. Então, o perispírito, tanto fora da matéria como encarnados, nós fazemos uso dele, ele está fazendo a ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, tudo que passa do espírito para o corpo, passa pelo perispírito e pelo duplo etérico. Tudo que vai daqui para lá, passa pelo duplo etérico, pelo espírito, até chegar ao... Aliás, pelo perispírito até chegar ao espírito. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, a ordem vem de lá para cá. A gente executa, né? Continuando. Hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Então, como a gente disse, o corpo físico tem forma, o perispírito tem forma, o espírito é uma centelha, mas é importante entender que isto é com relação ao espírito propriamente dito, ao ser, não à individualidade, como princípio intelectual e moral a que não se poderia atribuir forma determinada. Então, aí é, na realidade, o princípio inteligente, o espírito propriamente dito, é só uma chama. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre,
o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Para os espíritos puros, digamos assim, o perispírito já é tão sutil que ele chega a se confundir com o próprio espírito, né? Com essa chama. Mas, mesmo assim, aquela camadinha do corpo mental ainda está revestindo esse espírito. Vamos lá, continuando. Ele tem a forma humana, e quando nos aparece, é geralmente com a forma que revestia o espírito na condição de encarnado. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Então, quando a gente vê, a gente não acredita em imortalidade da alma, não acredita em reencarnação, não acredita que exista vida em outros planetas, mas a gente acredita em extraterrestre. E o que é o extraterrestre? E o extraterrestre tem aquela forma de marciano, com aquela cabeça, aquele cabeção e aquele olhão? Não. Ele tem a forma humana, todos os humanos têm a mesma forma, não é? Então, o fato é que a gente está longe de entender uma série de questões. Vamos continuando. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados que só tem o perispírito. Ou seja, ele só tem, é um espírito desencarnado, só tem o perispírito. Mas a forma desse perispírito é uma forma humana. Há com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Livro dos Médiuns, item 56, para quem quiser ler o item todo. Continuando. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis a que volveremos. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam com as sombras. Por quê? É uma forma fluídica. Agora, para que isso aconteça, está utilizando a energia de um médium de efeitos físicos. Além disso, essa forma ela é temporária, vai depender da quantidade de fluido que for utilizado para a formação dessa mão. Mas existe ali uma inteligência comandando esse processo. Continuando. Sim. A ação, eu achei que ainda estava no mesmo. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são a parte visível de um ser inteligente e invisível. Então, a materialização se deu somente da mão, mas aquele ser espiritual está ali comandando todo aquele processo.
A tangibilidade que revelam a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Então, não é ilusão, não é ficção, é real, existe. Cleonice? Quando o espírito desencarnado, né, ele já está desencarnado. Algumas vezes, assim, eu já senti cheiro de pessoas velhas, já senti cheiro de mendigos, assim, né, aquele cheiro bem forte. Eu procurava, não achava e sentia esse cheiro. Como é que o ele faz a liberação desse cheiro para que ele, claro, como você falou, né, para que tudo aconteça tem que ter um médium ali que esteja mas eles fazem isso para dar a impressão deles ou simplesmente é por conta do médium que está ali fazendo essa interface, né, para que as pessoas possam, sei lá, se tiver que sentir, aqueles que são sensitivos que sintam, né, porque ele já está desencarnado, como é que ele ia continuar com esse cheiro, né? É a impressão dele ou é o quê? Na realidade, diz assim, é preciso que a pessoa tenha esse tipo de mediunidade. Por exemplo, se nós estamos numa sala mediúnica e, de repente, eu sinto esse cheiro é real. Mas, assim, nem sempre todas as pessoas do grupo sentem. Aliás, a maioria não sente. É preciso que você tenha esse tipo de mediunidade, para você sentir aqueles odores. É um tipo de mediunidade. Agora, no caso do Cavalcante, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 18, Cavalcante ainda estava encarnado, mas Cavalcante já estava quase no estado de putrefação. Então, ele emitia esses odores que deixavam o pessoal do hospital assim enlouquecido. O padre que ia lá dar extremoção para ele já não aguentava mais, porque o cheiro era cruel. Então, o padre, às vezes, ficava até assim, inquieto diante daquilo que ele estava sentindo. Dizia assim, ele está apodrecendo em vida, não dá para fazer alguma coisa? E até o médico diz assim, nós estamos estudando a possibilidade de uma eutanásia para esses casos assim, olha só, se a pessoa ainda está na matéria, porque ela ainda precisa esgotar ou cumprir a tarefa dela, ainda não encerrou. Alguma coisa, ainda há fluido vital. Ainda há fluido vital para ser esgotado, e ela ainda tem algum aprendizado para fazer. Então, nós não podemos dizer assim, vamos lá tirar a vida dele, porque ele já está apodrecendo mesmo. Não. Enquanto o coração não parar de bater, enquanto o cérebro não for considerado inútil, você não pode dizer assim, morreu, desligou. Aliás, eu conheci um companheiro que fez curso preparatório comigo em São Paulo, na Casa Espírita, aliás, na Federação Espírita em São Paulo, e ele sofreu um acidente e ficou 7 anos vegetando. As pessoas entravam no quarto, conversavam, tentavam convencer a esposa dele a autorizar que desligasse os aparelhos, porque ele não tinha condições de continuar, que aquilo era uma dor e um sofrimento muito grande para a família. Ano após ano, verificando aquela situação, ele não movimentava nem o olho, nem o dedo, nada, não tinha nenhum movimento. Quando completou 7 anos dessa situação, os médicos convenceram a esposa dele e ela assinou a documentação autorizando o desligamento dos aparelhos. E aí o médico chamou a enfermeira
desligou o aparelho, pediu que ela providenciasse o que faltava e chamasse o necrotério do hospital, né? E a enfermeira saiu para tomar as providências. Quando ela voltou para o quarto, ele estava sentado na cama. Eita. Ele disse que durante os 7 anos, mesmo não tendo nenhuma reação, nenhum movimento, ele ouvia tudo, ele acompanhava tudo que às vezes diziam que ele tinha feito e que ele nem sabia daquela situação. E ele tentava falar, tentava se expressar e não conseguia. E aí, na hora que desligaram os aparelhos, ele disse assim, eu mesmo não, que não vou. E voltou para o corpo, e acordou. Então, diz assim, O choque foi maior de ser o choque enterrado. foi maior. Esse senhor estudou comigo durante 5 anos. Toda semana eu olhava para ele ali, Para ver se estava encarnado mesmo. saber se ainda estava encarnado mesmo, viu? Não é possível, gente. Nossa. A energia, esse cheiro, é do espírito. Muitos espíritos se manifestam nas reuniões mediúnicas que, às vezes, eles estão em situações deploráveis, o apego à matéria é tão grande que eles continuam presos dentro do caixão, e, às vezes, a gente precisa mentalmente conduzir aquele espírito na saída, tipo assim, abrir o caixão, retirar ele, assim, mostrar que ele não está mais ali, que ele já tem condições de perceber isso e já está putrefado, cheiro horrível, e às vezes a gente sente esse cheiro dentro da sala mediúnica. É a emanação fluídica daquele irmão, mas para você sentir esse cheiro, você tem que ter mediunidade para esse tipo de situação. Do contrário, você não vai sentir. Só se ele relatar, eu estou podre, estou fedendo, do contrário, você não vai saber desses detalhes. Fernanda. Oi, Regina, boa noite. Oi, boa noite. Com relação ao sentir o cheiro, seria qualquer cheiro a gente pode Cheiro sentir, de flor, de flores, perfume, de perfume. Às qualquer vezes um. a gente De éter. coisa de éter, de Eu já álcool. senti a gente na sente sala de muito. passe de éter. Sala de passe, a gente sente, às vezes, muito cheiro de flores, né? A cabine de passe lá do Chico, lá em Uberaba, meu Deus, o que era aquilo? O cheiro e a energia era consistente, que a gente só faltava pegar. Entendi. Agora, isso é um tipo de mediunidade. Tá bom. Obrigado, Fernanda. Obrigado eu. Regina Barros. Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal. Você falando do cheiro, né? O Chico foi visitar a minha cidade. Na verdade, ele foi visitar um centro espírita, né? Lá na cidade de Goiás, que eu sou lá de Goiás Velho. E ele ficou hospedado no hotel da minha tia, lá na margem do Rio Vermelho, né? E meu pai, eu lembro do meu pai contar que o quarto que Chico ficou mais de semana com cheiro de rosas, sabe? Um cheiro de rosas assim que eles falavam assim, gente, e naquela época, né, muitos anos atrás, há mais de 30 anos, 40 anos atrás, então assim, para eles era uma coisa assim inexplicável, né? A gente entende hoje, né, porque Isso vem para despertar as pessoas, né? Mas foi mais de semana esse cheiro. E assim, eles não eram todos assim. O que eu quero falar, assim, que não eram médiums, né? Meu pai contava que qualquer pessoa que entrasse no quarto sentia. Outras pessoas que ficaram hospedadas depois do Chico no quarto, né, durante esse período da semana, comentavam, né, que cheiro forte de rosas que tinha no quarto, né? Eu acho interessante isso aí. Agora, Regina, a gente diz assim, eles não eram trabalhadores da área da mediunidade. Médiuns, com certeza, eram, corrigindo. porque todos nós somos, né?
Verdade, verdade. Não eram trabalhadores da atividade mediúnica. Continuando aí, Paulo. Seus desaparecimentos repentinos provam, quer dizer, que ele aparece ali e desaparece, né? Provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao fluídico e vice-versa. Continuando. 21 e 23, estamos acabando. Então, a natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos, ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material, ou seja, a ação do espírito sobre a matéria. Então, o espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Continuando. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, uma espécie de veículo sobre o qual ele atua. Então, fluidos é o veículo do nosso pensamento, né? Continuando. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí decorrem cabem na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhosos. Só parecem sobrenaturais porque se lhe não conhecia a causa. A partir do momento que você conhece a causa, deixa de ser maravilhoso e sobrenatural e passa a ser uma questão normal. Fechando aí, nós colocamos aqui uma sugestão do que nós buscamos para bibliografia, além do capítulo 1. Então, aqui, Livro dos Médiuns, capítulo 1, segunda parte, itens 52 a 59. O capítulo 6 do livro Emmanuel, que traz o item O Propósito dos Espíritos. O livro Devação do Invisível, capítulo 2, Como se Traja os Espíritos, e a Desencarnação do Cavalcante e da Adelaide, capítulos 18 e 19 do Obreiros da Vida Eterna. Então, gente, mais uma vez, obrigado. E ainda tem aqui um minutinho para quem quiser falar mais alguma coisa. Seu Valdemir não falou. Tá me ouvindo aí? Estamos. É o seguinte, eu queria saber se existe uma relação entre perispírito e áurea. Aura. Aura. É. A aura é aquela camada fluídica que reveste todos os seres. Nós temos, então, ela é uma emanação do perispírito, né? Então, existe, sim, uma relação entre aura e perispírito. Então, na aura, como a gente diz assim, nós, no planeta Terra, para nos identificarmos, nós temos identidade, CPF, carteira de motorista, e uma série de documentos, que onde a gente vai, o povo pede. No plano espiritual, a nossa identificação é feita através da nossa aura, que, a partir do momento que a gente vai evoluindo, ela vai modificando a sua cor e vai aumentando de tamanho.
né? Então, nós temos a aura material, que é uma camada branca leitosa, bem fina, que reveste o nosso corpo físico e reveste todos os objetos, todos os seres. Então, essa é a chamada aura material. E a aura espiritual, que é essa camada que emana do perispírito, ela é a parte colorida da nossa aura. Ali nós podemos ler toda a nossa condição evolutiva, todas as nossas mazelas, todos os nossos problemas de saúde, e ela se modifica a cada segundo. Então, nós podemos olhar para uma pessoa que esteja recolhida em prece e a aura dela esteja luminosa. Mas se essa pessoa sai daquele estado de prece e, de repente, alguém pisa no calo dela e ela entra no estado de fúria, de raiva, aquela coloração vai se modificar completamente. Questões de saúde também aparecem ali na aura, né? Então, os espíritos, quando se aproximam de nós, eles olham como que é a nossa aura. Pela nossa aura, eles já sabem diante de quem eles estão. Qual é a verdadeira identidade, a verdadeira condição daquela pessoa. Eu não tenho como mascarar o que está impresso na aura. É um assunto muito interessante também. Mais para frente ele vai voltar por aí. Tá bom, muito obrigado. Nada. Anaílza, é com você, né? Não tem mais nada, então é com você. Ninguém quer perguntar mais nada, não? Fernanda tinha levantado a mão antes. Quer falar alguma Fernanda, Posso falar? Pode. Então tá. Então eu queria comentar sobre. Eu não lembro quem foi que falou sobre se o médium der comunicação fora da casa espírita, né? sim, Eu a não Cleo. lembro quem comentou isso, Cleonice. mas aconteceu isso comigo. Eu não era estudada, eu não era doutrinada. Foi assim um episódio muito ruim para mim, foi muito complicado, difícil, eu não entendi nada. Eu estava numa sala de aula, numa escola, num colégio, eu fazia colégio ainda na época, e eu não entendia nada disso, achava que era tudo normal, porque já fazia parte de mim. Só que eu saí da sala de aula de repente e fui para lá embaixo no pátio, falando esquisito, me sentindo muito mal, e uma amiga minha que me ajudou, né? Então, o processo de eu entender o que estava acontecendo e o sofrimento que eu estava passando ali, ela que me ajudou. E ela Graças falava a assim para Deus. mim: Fer, reza, vamos rezar, porque você não está bem. Você está com a fisionomia ruim, sua voz está esquisita, você está estranha. E eu não estava entendendo nada, só escutava ela falar. Então, assim, para mim, que sou médium, né, que eu sei que eu sou desde criança, né, foi muito complicada essa fase, eu não entendi, né, e agora você falando que, né, o que acontece quando o médium dá uma comunicação fora do ambiente, então eu já passei por isso sem saber o que era que estava acontecendo, então agora eu sei o que é que acontece e não é nada bom. Então, assim, graças a Deus eu passei por essa experiência e agora eu tenho esse controle, né, de saber o que eu posso, o que eu não posso, onde eu estou, eu sinto os lugares, né? A energia de um lugar eu sinto quando eu estou começando a sentir mal, eu já saio do lugar. Então, assim, Pega eu aquilo e sinto tudo, eu encaminha. vejo, eu sinto o cheiro. Então, para mim é muito complicado, porque eu tenho uma sensibilidade muito alta e às vezes isso me atrapalha bastante, né? Aliás, atrapalhava, porque agora eu já estou tentando controlar, estou estudando para isso, justamente para começar a controlar com maior firmeza, né? O que isso que eu tenho, né? A mediunidade que eu tenho. Mas isso eu queria colocar isso. Não aconselho ninguém, se estiverem estudando, não façam isso. O meu caso É, foi o puro azar. Mas é isso que eu queria comentar. mas o seu caso, você
era leiga, não conhecia Sim. mediunidade, não conhecia a doutrina espírita, não sabia o que estava se passando, e aí é importante a gente saber que essa fase da eclosão da mediunidade, do afloramento da mediunidade, ela pode ser uma fase muito tranquila para muitas pessoas, mas ela pode ser uma fase muito complicada para outras pessoas, porque ali é um misto de mudanças que vão ocorrendo na nossa vida, e a sintonia mental, as ligações que a gente vai fazendo, essas conexões, às vezes, ora nós estamos pelo pé, ora nós estamos pela cabeça. Então, é uma fase que pode ser uma fase de muita instabilidade emocional. Então, uma hora você está alegre, daqui a pouco você está triste, uma hora você está sorrindo, em seguida você está chorando, e as pessoas dizem assim, essa moça tem algum problema mental, porque nisso não é normal. Então, diz assim, é importante a gente observar e ajudar as pessoas. Se tem alguma dúvida, busca um médico, faz um check-up, verifica se tem alguma questão orgânica, isso é fundamental. Não tem, está tudo bem, está tudo normal, então busca a religião que você frequenta, ou busca uma casa espírita, uma orientação segura, para que você possa dar o melhor encaminhamento possível com serenidade e segurança. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Anaísa. Alguém pode fazer a prece? Acho que tem um rapaz aqui querendo fazer. Netinho? Estava batendo na porta. Netinho. Quem gostaria? Então, vamos lá. Eu vou conduzir aqui. Se o bebê atrapalhar, ele está acompanhando. Atrapalha não. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, pedir a Deus que a gente aprofunde nesse estudo, para que a gente possa entender o que Kardec deixou, o que essa terceira revelação vem nos conduzir, vem nos orientar, vem iluminar a nossa vida, e que a gente possa ter discernimento e sabedoria para conduzir esse aprendizado com um bem maior, que é o nosso autodescobrimento. E nos descobrindo, a gente possa ter tolerância, empatia com o outro. Que essa noite de sono a gente possa reparar o cansaço do nosso corpo físico e o nosso espírito, onde estiver, possa dar continuidade aos estudos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigada, Regina. Obrigada, Ana. Muito bom A gente estudo. agradece, Regina. Maravilha. Obrigada, Regina. Obrigada a cada um. Obrigada, viu, gente? Até Um abraço sexta a que vem. todos. Obrigada. Beijo. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até sexta. Bom final de semana, gente. Vocês também. Até sexta. Até Bom final de sexta. semana.